A paz do Senhor, preciosas! Bem-vindas ao nosso canal Lagoinha Cast. Hoje, iniciando a segunda edição da série Maternidade Real. Eu sou Gisele. E eu sou a Débora. Juntas, vamos apresentar o primeiro episódio dessa série tão incrível, trazendo experiências da realidade e a maternidade, né? A maternidade real. Obrigada por nos acompanhar. Não deixe de se inscrever, curta e compartilhe. Também não deixe de deixar o seu comentário. Hoje estamos aqui com duas mulheres incríveis, duas mães incríveis, na verdade, né? Se apresentem, meninas. Tati, sou mãe do Davi. Eu sou Elaine, mãe da Radassa. Um prazer enorme tê-las aqui Obrigada. conosco. A gente tem uma convivência, né? E a gente que já conhece um pouquinho aqui do testemunho de vocês, e por isso nós achamos tão importante não ficar só entre nós, esse testemunho de vida, essa experiência de vida, mas transmitir a outras pessoas. E é isso que hoje vocês estão fazendo aqui. Amém. E, meninas, começando aqui, né, a entrevista, a gente primeiro quer saber, né? Vamos ver se vocês lembram bem dessa emoção. E quando vocês receberam a notícia de estar grávida, estar gerando uma criança. Vamos começar com a Kate, depois a Elaine, aqui comentando sobre essa experiência incrível. Eu, no caso, assim que eu casei, eu já tinha o sentimento de engravidar, né? Desejo de ter filho e tal. E eu fiquei 8 meses tentando engravidar e eu não conseguia. Aí eu fui para oração. Orar, pedir a Deus. Aí 2 meses depois eu estava grávida. Foi uma bênção, assim, né? E a família também, primeiro neto, meu Deus do céu, não tem alegria, né? Uhum. Tamanho, assim, no mundo que Traz toda a diferença para a família, traz muito. comemoração, traz união. É uma bênção, assim, foi algo bem extraordinário, assim, Aham. foi bem legal. Davi tem que idade hoje? Hoje ele tá com 13, 13 anos. 13, Então já faz um, faz. um tempinho. E não sente saudade de um bebê na casa? De Por mim enquanto, não. não, mas Tem sobrinhos, tem né? Tem bastante. bastante. E você, Elaine, ainda lembra da emoção quando recebeu ali a notícia que ia ser mãe? Eu não podia engravidar, eu tinha micropolicisto. Quando eu me converti ao Senhor, né, em 2015, eu busquei ao Senhor, né, para que Ele pudesse me dar esse privilégio de ser mãe. Então, eu orei muito e fiz um propósito com Deus, no, como Ana fez, né? Se ela gerasse, ela ia entregar o filho a Deus, e eu fiz esse propósito. Deus, 5 anos depois, me deu a Radar. Glória a Deus. Foi um presente de Deus, né? Uma busca e teve ali o seu presente concedido. Meninas, eu amo a palavra que está em Salmos 44, que diz, né, isso trazendo para nós na questão de maternidade, isso abrange toda a nossa vida. Ali a palavra diz que o Senhor, ele adestra nossas mãos para a guerra. E o que a gente aprende com isso? Que em toda situação, né, quer lá na adolescência, qualquer dificuldade da nossa vida, o Senhor, ele adestra a nossa mão para a guerra. Ele nos dá estratégias, ele nos ensina, ele nos capacita, ele nos apresenta armas, né? Então, nós temos esse privilégio que o Senhor, ele está do nosso lado e nos ajuda. Então, trazendo aqui para a maternidade, cada uma de nós temos as nossas dificuldades, né? Lembrando que maternidade real é o quê? É trazer a realidade da maternidade, né? É um privilégio muito grande, é chamada a rainha do lar, a minha mãe, minha rainha, mas por trás disso é uma realidade, né? E cada uma de nós temos a nossa realidade. E dentro, né, de toda dificuldade, nós, de alguma forma, nós buscamos ao Senhor. E nessa busca, o Senhor nos dá estratégias para lidar com toda a situação. E a gente está aqui com vocês, nossas convidadas, e são chamadas mães atípicas. E por que mães atípicas, Kate? E vamos supor, a gente é mãe de criança especial, Uhum. né? O meu filho, ele tem autismo, né? 3 transtornos, né, dentro do TEA. Tem crianças que vêm do ventre já diagnosticadas com Down, entre outras, e o autismo não, a gente só descobre depois, né, da criança ter nascido, tem algumas outras experiências, a gente vê diferenças, e aí tem que ver, Sim. são crianças. Então, como vocês lidou com o diagnóstico?
Eu, no meu caso, desde quando o Davi nasceu, eu sempre senti que tinha alguma coisa diferente, né. Eu já fui chamada de louca, né, muitas pessoas me deixaram de lado, ou demonizavam as coisas, né, porque Uhum. não entendiam, não tinham conhecimento, é natural, né. Eh, o Davi eu tive primeiro o diagnóstico com 6 anos com TDAH, né, só que eu sabia que tinha alguma coisa a mais, então comecei a orar a Deus começou a botar pessoas e aí eu tive outros diagnósticos, né, aí veio o autismo, é como se fosse um luto, né, é um luto, a gente recebe assim, É o impacto, né, é é uma coisa que muito você forte não porque a gente não espera. entende, Uhum. a gente acaba não Se vê estudando. perdido na Uhum, situação. totalmente. E aí quando as pessoas vão te olhar de olhos diferentes, porque te vê com uma criança especial, as pessoas não entendem as dificuldades, não entendem o que está passando, não entende um jeito que a criança tem, vamos supor, seletividade alimentar, né, uma ansiedade agravada, né, uma dislexia, uma descalculia, que são outros transtornos que traz, o porquê que a criança é agitada. Então, às vezes é colocada como: "Ah, a criança é teimosa, a criança é Uhum. malcriada", É e birrenta. exato. E a gente é taxada de muita coisa, e acaba que a gente sofre mais, porque não tem o acolhimento que deveria ter. Uhum. Às vezes até de pessoas próximas da família. Graças a Deus eu tive muito acolhimento, mas eu sei de muitas pessoas que não têm, Sim. e acaba tendo uma dificuldade muito grande, né. E aí a gente passa por um luto, literalmente, porque a gente está entrando num processo muito novo de aprendizado, até você só que ali também eu digo que a gente recebe também o Até luto, nascimento. né, Kate, por conta, assim, de você querendo ou não, te destrói alguns sonhos, Uhum. não é? Porque, É. né, desde quando a gente está gerando, ou até mesmo antes, a gente já tem um projeto, a gente já tem um sonho, algo Uhum. meio que pronto na nossa cabeça. E aí É. quando vem qualquer diagnóstico que sai de dentro daquilo, daquele projeto, A gente aí fica com entra no medo. processo, né, como você disse, de realmente um luto, que é um momento de É. choro, é um momento de desespero muitas Uhum. vezes, né, até você assimilar tudo aquilo e começar do zero. "Espera aí, a gente vai ter que começar agora de outra forma", né. Esses são outros conhecimentos. A gente, vamos supor, o Davi ele é autismo regressivo, então dos 3 anos pra cima ele começou a regredir, sabia. E aí eu tive que encontrar maneiras diferentes de lidar com ele, tá, conversar, de saber dizer um não, porque Uhum. mesmo sendo criança especial ele tem que dizer não, você tem que educar, né. Tem suas dificuldades, mas a gente educa da mesma forma, né, ama da mesma forma. Quantos diagnósticos Davi tem? Ele tem 6 tipos de transtornos dentro do autismo. Tem a dislexia, discalculia, o TDAH, ansiedade grave, e aí você tem que estudar um por um, e Sim. entender o seu filho, porque a gente diz, né, "Ah, ele tem TEA", ok, ele é autista, só que cada autista tem a sua Uhum, peculiaridade, é diferente, todos eles são diferentes. O meu tem o TDAH também, tem seletividade alimentar também, aí tem um outro que não é. uhum. Então cada um é de uma maneira diferente, então, só que sempre eu digo assim, né, quando a gente trata com amor e entende e acolhe, eu acho que abre assim, um leque muito grande. Falta muito e depois de eu estudar, aprender bastante, assim, sobre o que que era, parece que eu recebi o nascimento dele, Uhum. e daí eu começo a entender como eu tenho, né, quando ele nasceu ele só dormia no colo da mãe da Kelly. Ela foi um bálsamo de Deus para minha vida, ela tá Hum. então assim, eu passei meses, foi 1 ano e 8 meses sem dormir. Ele só dormia no colo da irmã Nara. E ela foi um bálsamo para mim, porque eu não podia vir para a igreja. Então elas iam lá em casa, Uhum. oravam, me traziam um círculo de oração, Sim. e foi, assim, um instrumento de Deus, sabe. Assim, as pessoas às vezes não entendem o trabalhar de Deus, mas em momentos de luto que a gente passa, Deus age, né. Sim. Nesse momento eles foram muito usados, assim, tanto comigo quanto para o meu filho, Uhum. porque hoje ele é conhecedor da palavra, Porque ele precisa sabe. ser 2 acolhimentos, você primeiro Exato, acolher também a mãe, exato. não focar só na criança, mas a Uhum. mãe também precisa de ajuda, Muito. né, e pensar também na questão do bem-estar da criança. E você, Elaine, como você lidou com o diagnóstico da pequena Radassa?
A Daça eu achava que era uma coisa normal. Ela jogar no chão, chorar de cabeça, né, jogava no chão, eu achava uma coisa normal. Ela foi pra creche com 1 ano e 8 meses e as professoras dela me chamaram numa reunião e falaram: "Olha mãe, a gente suspeita que a sua filha seja autista, não que ela seja, mas tem uma suspeita". E as professoras trabalham com crianças assim, elas sabem, né, então eu de primeiro momento eu chorei quando eu cheguei em casa, não chorei na frente dela, sabe. E pedi forças ao Senhor. Aí eu comentei com a minha sogra não aceitou de jeito nenhum, Veio a e rejeição. veio a rejeição. Ela disse: "As professoras maluca, não sabem de nada". Eu falei: "Elas não afirmaram que ela seria, mas sim que era suspeita. Não custa nada a gente pesquisar, procurar saber se realmente é ou se realmente não é". Por quê? Porque é importante. Porque a criança precisa de um tratamento, né, precisa de um cuidado para ela se desenvolver, né, porque eles têm as suas dificuldades. Então, para mim, de primeiro, eu chorei, mas entreguei nas mãos de Deus. Teve a rejeição? Teve, mas eu soube lidar. Procurei saber, né, se realmente ela era e realmente ela é, né, porque ela passou por 5 especialistas, então veio o diagnóstico. Então, o problema todo é a pessoa entender e aceitar, né. Entender. Eu conheço pessoas próximas de mim, não vou citar o nome, e a mãe fez o exame, né, e o diagnóstico, mas o pai de jeito nenhum não quis, o tratamento. E o filho não era doente, não é doente. E eu não sei hoje se estão medicando a criança para tratar, né, porque é bom, assim Tem que que ter, é conhecer necessário. ter o conhecimento diagnóstico já, usar os medicamentos para poder a criança aí então pelo menos uma melhorada, né, porque eu não sei se cura, eh, Então, o transtorno é assim, ó, ele não tem cura, né, transtorno é um transtorno neurológico, o que que acontece? Dentro do cérebro da criança acontecem N milhões de neurônios, sabe, é uma formação diferente. Óbvio, se Deus quiser transformar, ele muda a hum, água, enfim, uhum, então ele faz o que ele quer, mas o transtorno ele não é uma doença, é uma característica. Então, entendi. não quer dizer assim óbvio que são vamos supor assim, ó, meu filho ele tem a dislexia, quando ele lê um papelzinho, alguma palavra, ele faz troca de letras, né. Então, assim, alguma parte, uma funçãozinha do cérebro que ainda não amadureceu, Sim. vamos dizer assim. Só que existem meios e profissionais que podem ajudar, né. Uhum. Então, assim, ele vai na psicopedagoga, é um refúgio para ele. Tem coisas que ele tem uma rigidez muito grande, mas assim, ó, vai amadurecendo. Conforme a gente vai procurando profissionais, a gente vai evoluindo, sabe. Tem profissionais que dizem assim, né: "Ai, a criança tem um nível 3 de suporte", a gente diz nível 1, nível 2, nível 3. Não quer dizer que um é mais fácil que o outro, não Uhum. existe isso, todos eles são autistas, né, cada um com as suas diferenças. O nível 3, vamos supor, ele às vezes é um pouco mais agressivo, porque deve ter uma deficiência intelectual e não verbal. A nível 2 ele também tem uma deficiência não verbal, com algumas agravantes, mas tem, objetivos, assim, a mente trabalha, ele consegue aprender, vamos supor assim, Uhum. né. E o nível 1, ele fala, só que às vezes ele não sabe verbalizar o que que acontece. Meu filho às vezes acontece: "Filho, a prof anotou a prova?". "Tem mãe". Então assim, ele é muito, específico nas coisas, ele não sabe contar história. Uhum. Mas ele sabe olhar um desenho e contar e gravar tudo aquilo ali. Então, O aprendizado é de forma diferente. totalmente. Então, só que não quer dizer que a criança não vai evoluir, pode ser uma criança de nível 3 que pode Sim. evoluir para o nível 1, pode falar, pode se comunicar, E viver eh, normalmente, né, pode. como Então, adulto, tudo. assim, e tanto com o nível 1 pode ir para o nível 3. Uhum. Então vai depender de como a família tá, né, os pais aceitarem, Isso, respeitar. aí, né, citou aqui uma coisa muito importante, que é você procurar ajuda, né, Muito. e se tem um diagnóstico, né, aceitar da melhor forma e procurar, né, ajuda com os profissionais. Porque realmente se, né, na escola as professoras estão ali, elas, né, acabam Uhum. ficando um tempo até maior, né, com as nossas crianças na Uhum. escola, então elas estão ali também para ajudar, não ter elas como nossas inimigas, né. Exato. Mas infelizmente tem
família que vê desta forma, né? É. Não aceita ali a ajuda dos professores nessa Uhum. questão. Isso é bom a família ficar bem atenta. Mas aqui passando para a próxima pergunta, para vocês, meninas, começando com a Kate, novamente, como vocês definem hoje maternidade? Defina para nós maternidade. É amor, não tem. É amor, é superação. Deus em primeiro lugar, porque às vezes a gente é sozinha para cuidar deles, né? Mãe é surreal, não, eu não sei se existe alguma palavra que vá definir, Aham. porque em muitos momentos eu vivi sozinha e Deus usou meu filho para falar comigo, Uhum. sabe? Mãe, Jesus te vê, sabe? Tu vê teu filho orando no caminho do Senhor, apesar de todas as dificuldades, ser uma bênção na tua vida. Eu acho que eu acho que é o melhor presente que eu recebi na vida. Deus não podia, eu não mudaria nada no meu filho, nem diagnóstico. Eu não gostaria que ele sofresse, Sim. tanto que a gente, né? Mas são processos que a gente tem que passar. E eu sei que Deus tem um propósito na vida dele, até para ganhar almas. Então, é algo muito surpreendente, assim, é um amor de outro mundo, assim, não tem como explicar. Eu acho que o único amor que a gente poderia se aproximar é o de Deus. Tanto Não que tem. ele compara, né? O Exato. amor de uma É, mãe. não tem. E trazendo aqui antes da fala da Elane, quando nós vemos a vida de Maria, né, quão especial foi Maria, quão especial foi a maternidade de Maria. E em Lucas vai dizer quando ela foi apresentar, né, junto com José, foi apresentar o seu filho ao templo, ali a profetisa disse para Maria: mulher, uma lança vai transpassar a sua alma. Ou seja, é como se ela também estivesse recebendo um diagnóstico, né? Jesus tinha toda a sua promessa, ela entendia aquilo, ela entendia que ele era o Messias, porém aquilo foi aquele choque de realidade. Eu estou com meu filho, mas ele veio para um propósito, né? E ali ela recebeu aquele diagnóstico, vamos assim colocar, né? E a palavra diz que ela saiu dali e ela ficou pensando naquela palavra, e ela guardou aquela palavra no coração. Mas o mais lindo de tudo é que aquela palavra não paralisou ela, né, ela não colocou no coração de forma diferente: "Bom, se ele já tem esse diagnóstico, já tem algo preparado para ele, o que eu fizer não vai resolver", ou seja, eu não vou cuidar, eu vou deixar, né, na mão de Deus, literalmente, não vou fazer nada por isso. Não, ela cumpriu o seu papel da maternidade, normal como qualquer outra mãe. Amou, zelou, incentivou, Educou. né, educou. Quando desistir. pegou ali a adolescência, que ele começou a pregar e ficar sozinho, que até os pais ali esqueceram ele ali no templo, né? Ou seja, os nossos filhos, né, vai chegar uma época também que eles vão falar: "Mamãe, fica aí que eu já estou caminhando sozinho", né? Vocês ainda vão demorar, são crianças, né, ainda, mas vai chegar também esse tempo da maternidade, né, de deixar os nossos filhos crescerem, seguir o caminho deles, né, e o nosso coração tem que ficar em paz, porque nós estamos ali cumprindo o nosso papel na maternidade. E agora completa, Ilane, a sua fala, como você define maternidade hoje? Para mim está sendo muita aprendizagem. Tô aprendendo muito com a Radassa, porque, querendo ou não, eles têm muitas coisas para nos ensinar, né, no nosso dia a dia, né, como lidar, aceitar, né, a convivência. Então, para mim tem sido de aprendizagem, muito gratificante. E quais têm sido os desafios que vocês têm enfrentado, assim? Pode responder. Para mim é a questão da aceitação, né. Muitas pessoas, te olham com olhar de pena, né, ali, teu filho não é isso, não aceita, mas ele passou por um especialista. O especialista estudou para te dar um diagnóstico, né. Então, assim, mais essa questão da aceitação, que a gente tem as pessoas têm preconceito, né, pelos nossos filhos terem o diagnóstico, né. E voltando ao diagnóstico, a Radassa não tem só um diagnóstico, ela tem um É, segundo diagnóstico. tem. Comenta um pouquinho sobre esse segundo diagnóstico, como você recebeu. Eu recebi com muito choro também, né, porque não é fácil, né, eu recebi os 2 diagnósticos ao mesmo tempo, e foi do autismo, né, e da leucemia. Então, de primeiro momento, eu não sabia o que se tratava, o que que era leucemia, né. Quando eu fui para o quarto com ela,
E eu fui pesquisar o que se tratava, o que era leucemia, né, aí foi quando a ficha começou a cair, né, que se tratava de um câncer na medula óssea, então assim, ela já estava só com 2. Então a gente vê o milagre de Deus, né, desde o meu ventre, ela é o meu milagre, meu Glória a grande Deus. milagre, né, ela é minha herança que o Senhor me deu, então agora tá mais fácil. E quanto tempo já de tratamento que a Radassa tem? Ela fez 1 ano, em janeiro ela fez 1 ano, teve o diagnóstico, e eu queria aqui, ressaltar também a questão, fazia menos de 1 ano que eu tinha perdido a minha mãe. Aí as pessoas perguntam: "Da onde vem a tua força? Como você consegue suportar?" Deus, tem outra coisa, né, é Deus. As médicas falaram assim: "Mãe, você é uma pessoa muito forte, como é que você está forte?" Eu falei assim: "É Deus que está me sustentando." Eu tive paz quando eu recebi o diagnóstico. Eu tive paz porque eu sabia que era de Deus, era necessário ela passar por isso. Porque quando a Radassa, estava sendo gerada no meu ventre, né, eu consagrei ela ao Senhor. Eu sempre orava todos os dias: "Senhor, consagra ela a ti, ela é tua, o Senhor me emprestou ela e eu sei que é necessário ela passar por isso, porque ela vai ser uma ganhadora de almas para o teu reino, né, vai pregar a tua palavra, anunciar a tua salvação." E hoje é necessário a gente ter um testemunho de vida para que outras pessoas possam ser alcançadas. Amém. É confiança, né, porque se nós apresentamos a Deus, nós temos que confiar, Se com que realmente o Senhor ele está cuidando, Sim. ainda que saia tudo do nosso controle, ainda que não seja do jeito e da forma que a gente planejou, o Senhor ele está no controle e realmente a vida da Radassa é um milagre, né. Quando eu fui visitar, nós estamos aqui há um pouquinho mais de 1 ano, e recente a gente tinha chego e já comunicaram, né, a nós: "Ó, tem uma família assim, tem uma menininha que ela está em tratamento", na época ela estava com 3 aninhos, né. E aí eu fiquei com dor no coração, eu pensei, né: "Como que eu vou visitar essa criança? Eu não tenho estrutura para ver". Imaginando que eu ia chegar lá, eu ia ver uma menina toda acamadinha, quietinha, e quando eu cheguei lá e vi a Radassa, a gente tem até foto, né, correndo a casa e brincando, e um grude assim, e conversando, conversando, eu falei: "Meu Deus, glória a Deus por isso, glória a Deus". Mesmo em tratamento, um tratamento pesado, né, que não é qualquer tratamento, não é um diagnóstico simples, né, porém essa criança está com toda a força e mostrando que Deus é maravilhoso e ele sustenta, né. E você, Kati, qual tem sido o seu desafios que você tem enfrentado? A irmã falou bem, tá o laudo. O Davi, como ele já tem 13 anos, eu vou falar um pouquinho da idade escolar, né, se identificar. O ano passado foi um ano muito difícil, porque o Davi já tá entrando na fase de adolescência, aí eu tive, assim, coisas muito graves na escola. Eu posso comentar uma situação, não vou dar nomes, né, e aí vem também o meio da gente ser cristã, né, de olhar com diferente e não com os olhos humanos, né. E colocar um pouquinho de amor, assim, no coração das pessoas e ver que a gente pode interpretar situações diferentes, porque sempre existe um propósito de Deus para aquilo acontecer. Davi, teve um dia que eu estava trabalhando, me ligaram 15 para meio-dia, eu por alguma coisa, né. E eu sou muito apavorada, assim, a mãe atípica tem até uma brincadeira que a gente sai correndo, assim, voando, né. Tá sempre em Qualquer alerta, coisa né. a gente não dorme, assim, né. E aí, alguma coisa aconteceu e a diretora: "Mãe, corre na escola que aconteceu algo com o Davi". Eu disse: "Meu filho, tá bem?" Ela nem me respondeu mais. Vim correndo, aí ela me sentou: "A senhora tá calma?" Eu: "Tô calma". Tô tentando. Aí ela assim: "Mãe, Davi foi encontrado no corredor que mata-leão, o professor tinha achado ele no corredor, olho já branco, caído no chão, desacordado. Uma criança deu um mata-leão nele e estava quase à beirada, se o professor não achasse, faltando oxigênio no cérebro, né". E eu disse: "Jesus", aí eu sabe quando aquele baque, né, eu disse: "Senhor, tem misericórdia". E aí a diretora assim: "Olha, eu estava com a mãe da criança até agora". Eu disse assim: "Quem é a mãe?" Aí: "Uma é aquela criança". Quando eu olhei a criança, o Espírito Santo já falou comigo.
Uhum. fica tranquila. Aí Deus falou pra mim, eu que permiti. Que a gente fica meio assim, porque Uhum. vem aquele sentimento, óbvio que a gente conhece a voz do Senhor, mas vem aquele sentimento, aquele medo de acontecer alguma coisa que você fica, como assim? Uhum. Opa, presta atenção, calma, dá direcionamento. E aí meu esposo conversou com a diretora, tal, ele estava às vezes até mais nervoso que eu, querendo saber o que aconteceu, depois graças a Deus deu tudo certo. Mas moral da história, eu orei muito a Deus, pedi direcionamento. Quando eu cheguei num dia que a gente ia ter reunião, eh, Deus já me levou àquela criança, assim, com um olhar totalmente diferente. Porque é uma criança também que precisa de ajuda. É. E aí, às vezes, a gente julga, Uhum. sem saber, né. E aí engraçado que eles não podem deixar a gente na sala juntas, né. E aí Deus usou a pessoa que estava lá: "Olha, eu vou deixar vocês conversar um pouquinho", e não pode. Eu sabia que era Deus trabalhando. E aquela mãe sentada olhou pra mim e começou a chorar muito. E eu disse: "Mãe, não Pedindo ajuda chora". também. Aham. É um pedido de socorro. Uhum. E eu disse: "Jesus". E eu abracei ela, a gente conversou, ela: "Mãe, me perdoa, se tu quiser tu faz boletim de ocorrência". Eu disse: "Não, eu não vim aqui pra isso". A situação de Deus é totalmente diferente. Uhum. E aí, moral de história, assim, ó, que eu perguntei pra ela se eu podia me aproximar do filho dela, pra mim entender qual a necessidade que ele precisava e o que que Deus queria com aquilo. Porque se eu chegasse ali e agredisse elas, né, falasse Uhum. ríspida, né, tratasse de mau jeito, eu tinha matado ela com palavras. Sim. Sim. E até porque eu fui descobrir depois que ela estava voltando na fé agora. Uhum. Então, assim, se eu tivesse tratado de forma diferente, se o Senhor não tivesse eu não tivesse obedecido à voz de Deus naquele momento, né. E aí eu fui conversar com ela, eu percebi que aquela criança também tinha um diagnóstico, e soube me aproximar, uma criança maravilhosa. E ele estava pedindo socorro, sabe, a criança estava pedindo socorro, e a mãe também estava. Sim. Então assim, aconteceu na escola e "Ai, a mãe é atípica". Sim, meu filho é especial, sim. Só que também às vezes acontece isso, de outra criança em crise, pode acontecer de sem querer pegar o meu filho, né, Uhum. machucou, aconteceu a situação, mas Deus guardou, tá ali. Deus tem um propósito. Hoje a criança eu creio que Deus tinha um propósito dessa criança que aconteceu com o meu filho, dele também ser tratado, ser visto, né, Uhum. da mãe dele continuar sendo alcançada por Deus, porque eu creio que foi uma obra de Deus ali. Ela disse que não queria mais nem vir para a igreja, então assim, se eu tivesse matado ela, ferido ela Uhum. com uma palavra, eu matava ela. Então eu vejo um cuidado de Deus muito grande, assim, sabe. E Você eu acho entendeu que tanto como criança como a mãe uhum. também precisava de um acolhimento, precisava de ajuda, Assim como eu e foi preciso também. necessário passar por isso Exato. para vocês terem ali É um processo, uma né. uma aproximação. É. E é lindo a gente se colocar no lugar da pessoa, né. Eu acredito que nesse momento você se colocou no lugar dela e pensou assim: "Eu vou fazer com ela o que eu queria que alguém fizesse comigo, se fosse o meu filho que fizesse isso". É a empatia, né, que fala. Então quando a gente tem essa atitude, né, eu sei que é ministrada pelo Espírito Santo, e isso é muito lindo, né. E outra pergunta que queremos saber de vocês é quais são os conselhos que você poderia estar dando para as mães que são atípicas? Eu daria o conselho de procurar, né, melhorar dentro do próprio lar, porque tem muitas mães que não aceitam seus próprios filhos, né, com esse diagnóstico e tratam o filho de forma diferente. Nossos filhos são especiais, são, mas eles são uma vida, não, eles são nossos filhos. Então, o meu conselho seria: tenha paciência, calma, perseverança e muito Eu acho que ela falou tudo, porque a gente só quer ser acolhida, né, quer ser amada. Então se você vê uma mãe, geralmente a gente usa o cordãozinho, Uhum. né, o meu filho como é adolescente ele já, às vezes, não gosta muito, porque Uhum. eles Vai chamar fazem atenção. bullying, essa situação, mas assim, trate com carinho, ajude, né, não agrida, não demonize, Uhum. porque nem tudo é o inimigo. Às vezes é um É só um transtorno. diagnóstico. Então, assim, a gente precisa de acolhimento, de amor, né.
A senhora, quando me recebeu, e sempre em primeira mão, sempre me trouxe acolhimento, né? Uhum. Então, assim, aqui, graças a Deus, às vezes o Davi ele tem sensibilidade auditiva, Sim. fica ali atrás, mas os irmãos ajudam, olha, então tem um olhar de amor, sabe? Isso é importante para nós. Então, ajude, abrace no dedo. Se tem alguma coisa para ajudar, assim, vamos supor, eu tenho um médico que pode ajudar, eu tenho, tem gente que às vezes faz mais barato, porque Uhum. nós, mais ativistas, eu acho que deve saber, o tratamento, as terapias são muito caras, muito, muito caras, assim, então é muito difícil você ter acesso. Então, se você não tiver alguém que te encaminhe, então, não sei se tem alguém que às vezes possa dar um encaminhamento, ajudar, ou como a gente recebeu um diagnóstico, a gente não sabe para onde ir. Procure um especialista, procure outras mães atípicas, né? Peça informação, não é a morte, né? É a Não, vida. não Eu é. acho que é um caminho que Deus abre para a gente e Deus ajuda. Procure Deus em primeiro lugar, né? O Sim. Senhor, ele sempre abre portas onde não tem, ele transforma, ele trabalha, ele cura, né? Ele cura aqui dentro, né? Eu não digo, vai mudar diagnóstico, mas ele cura aqui dentro da Sim. nossa alma. E é um mover muito grande de Deus. Eu estava vendo até uma reportagem de uma família, né, que eles chegaram a colocar o filho na adoção, porque eles não aceitaram o filho com o diagnóstico do autismo, né, e colocaram ali como se não soubesse lidar com a situação e simplesmente colocou para adoção, É que as mães não são né. abraçadas. Aí tem as 2 vertentes, né, Uhum. realmente a pessoa não conseguir lidar com aquela situação, porque não tem nenhum apoio, Exato. e também por não vencer a rejeição, né, porque Uhum. realmente pode ser, né, que haja pais que não aceitam: "Não, eu não aceito meu filho assim, eu não quero meu filho Aham. assim". Tem. E é claro, é mais simples deixar de Exato. lado o problema, né, do que vencê-lo, do que estar ali no dia a dia vencendo ali as dificuldades junto com a criança. Eu acredito que seja muito pelo fato dos olhares das pessoas, né, porque se todos nós tivéssemos uma consciência de que aquela criança, ela não quis nascer assim, nem a mãe queria que seu filho nascesse daquela forma, e não ridicularizasse, porque muitos ridicularizam, faz bullying, né, e eu converso sempre com meus filhos a respeito disso. O Job tem pouco tempo que ele tomou um soco na testa que ficou roxo e um pitombo, né. Foi uma criança que teve surto, no colégio, e o Job estava brincando de bola e foi pegar a bola, né, que bateu nesse menino, aí o menino, não sei o que foi que aconteceu, sei que agrediu ele, né. E quando eu fiquei sabendo, eu fui na escola, procurei as pessoas para conversar, só que eu consegui falar com um professor no momento. E conversei com o Joab, né: "Ó Joab, quando você vê esse coleguinha", porque ele quis que, revidar isso, aquilo, eu disse: "Não, não faça O isso". Joab não tem cara disso, Não, mas ele né. fala, né. Eu falei: "Joab, não faça isso, porque ele tem transtorno, e se você fosse assim, eu não queria que outra criança fizesse com você. Quando você vê ele, você abrace ele, peça para ele ser seu amigo. Porque isso vai ajudar ele, pode ser que ele tá achando tudo estranho ali, Uhum. não tem uma amizade, tem um amigo, então se você se achega a ele, você vai estar fazendo bem para ele, né. Porque, não tem uma coisa melhor para uma mãe, quando vê uma outra criança que Sim. não seja, né, que não tenha esses Transtorno. transtorno, se aproxime, né, e entenda aquela Exato. outra criança. Falasse tudo. Porque é doído, teu filho brinca com o meu, ele dá carinho com o meu, e são poucas as crianças que vão lá em casa e aceitam o Davi do jeito que ele é. Ou eles ridicularizam, ou eles fazem bullying, ou chacota, ou se aproximam só por querer algo em troca. E teu filho não, ele: "Tia, eu posso ir lá em casa brincar com o Davi?". Então tu sente que é amor, e o Davi se sente amado, e ele consegue ser ele mesmo, sem fingir que é outra criança para aceitar, para que outra Sim. criança aceite ele. E o que tu falou é muito importante, assim, sabe. E teu filho, Job sempre foi muito amoroso. Aham, Eu não ele vejo ele dando Ah, soco em ninguém. é ele que ele fala, só né. falou Ele só tem tamanho. Talvez para se dizer que né, ele é eu leitão, né, em casa. Ele é extremamente amoroso. Ele é amoroso, ele é carinhoso,
eles não sabe assim, ele aceita o Davi do jeito que ele é, eles brincam. Então, assim, o Davi é ele mesmo. Isso é gostoso pra gente, porque eu te digo, eu como mãe, é muito difícil eles terem amizade. Muito. E eu tive uma luta, assim, outra hora a gente conta, Sim. muito pesada, assim, sabe? Contra agressão de colegas. Então, é difícil, Davi fica muito sozinho em casa. É muito difícil ter um amiguinho que compreenda, que aceite ele do jeito que é, que brinque com ele, sabe? Que queira levar e sair passear na rua, Uhum. brincar e não ter vergonha. Eu falei isso porque a Milena, ela tem estrabismo, né? Então, tem hora que ela fica meio vesga Uhum. e o olho não acompanha. E no período do Natal ali, a gente estava fazendo um ensaio e uma criança pegou e falou que ela era vesga, assim, "Ah, vai sua vesga." Eu não ouvi, né? Uhum. Mas aí outra criança falou, ó tia, fulana chamou Milena de vesga. No momento, sabe, me deu aquele, Uhum. A gente fica brava. sabe, aquele sentimento de Ofende. olhar para a menina e falar o defeito dela, Uhum. mas aí eu respirei fundo, falei: "Não, ela é só uma criança." Uhum. Aí respirei: "Deixa pra lá, deixa pra lá. Você é, né, Milena, então deixa pra lá." E depois eu conversei, fiquei observando para ver se Milena ia se sentir constrangida, mal, mas ela Nem levou, disse: "Então não sou eu que vou me doer por ela, né?" E fiquei tentando tirar aquilo da minha mente, porque assim, nós mães, né, Levamos sofremos, dores, né? A gente leva as dores É. dos nossos filhos. E falando agora sobre redes de apoio, eu sei que é uma falta muito grande, né, de apoio, como vocês já falaram aqui. Mas qual a maior rede de apoio de vocês? É a família e hoje Deus colocou uma pessoa. É um e assim, ele não é de abraçar ninguém, mas ele quando vê ela, Uhum. Ganhou a é o xodó. confiança dele. É um amor, assim. Claro, os avós, né, o pai, meu Uhum. marido é uma bênção, meu Deus, eu tenho que agradecer a Deus pelo pai maravilhoso que ele é. Eh, eu vejo muitas mães e muita a Sim. não aceitação de pais, né, de não Que se aceitar o filho isentam exato. E a não, ajudar, a graças a Deus ele acolher. é uma bênção, assim, sabe. Em todos os caminhos a gente conversa, às vezes ele diz: "Amor, eu acho que aqui tu não tá, tu tem que puxar um pouquinho mais a orelha, não é assim que tu tem que ser, não é porque ele é especial que a gente tem que Uhum. tratar assim, que a gente tem que ensinar, porque a gente não sabe o dia de amanhã", Sim. né. Então, graças a Deus isso eu sempre tive. Pra mim foi um bálsamo, na Sim. verdade. E para você, Pra Helene, mim qual a sua rede de apoio? minha família, né, aceita, a parte do meu esposo. A igreja. Teve certo tempo que eu deixei de vir à igreja por conta da Radassa ser imperativa, né. Então teve momento que eu cheguei a me incomodar e achava que os irmãos incomodavam com o jeito dela de ser imperativa. Teve momento que eu me isolei, falei: "Não vou", porque ela não para quieta. O Espírito Santo foi trabalhando. Eu fui conversando com os irmãos, falaram: "Não, deixa ela, pode deixar ela vir, deixa ela solta, se ela quiser andar pela igreja, deixa ela andar". Então eu me senti, né, acolhida pela igreja também, e pela PAI também, que agora ela faz, né, terapia pela Uhum. PAI. Ano passado ela perdeu o ano todinho por conta do diagnóstico, né, leucemia, mas esse ano ela já tá E a indo gente já. ouve sempre os comentários, né, eu Sim, não conhecia antes, só nesse período, sim. mas todos dizem: "Como Radassa melhorou, ela tá", É, né, como ela evoluiu, como ela tá bem, sim. né, então houve um desenvolvimento desde Sim. então. Glória a Deus. E realmente é uma querida, né, não tá dando trabalho nenhum, Não. continua trazendo ela no estudo. Sabe que quando o Davi tinha a idade da Radassa, eu vinha para os cultos, assim, todo mundo dizia assim: "Ah, ele não para". Aí ele ficava até a hora da pregação, ele ficava andando na igreja, e corria, e pulava, e não parava mesmo. Eu dizia assim: "Ai, Senhor, faz ele dormir". Aí a irmã orava nele, ele capotava a pregação inteirinha, era impressionante, era só entrar na pregação, capotava. E antes disso ele Aham. não parava, ele pulava, às vezes dava vergonha, né, É, Ele porque a gente cultuava se só no sente momento do louvor. constrangida. Aham. E aí, olha, mas Deus ele
é maravilhoso, né? Ele age assim para nos abençoar, para a gente poder também se alimentar. Meninas, e Será como o vocês acham, assim, que a sociedade pode ajudar melhor, além do que tem feito? E quando diz a sociedade, a gente inclui a igreja. Como que a igreja pode ajudar melhor, acolher melhor? Lembrando que, né, agora este mês, a primeira terça-feira do mês de maio, vai ser promovido aqui na igreja uma palestra, né, com especialistas, com os profissionais, Uhum. trazendo para nós uma palestra sobre o autismo, como acolher a criança, né, o tratar a criança. Hoje o Ministério Infantil cresceu muito. Então, hoje eles veem a necessidade que nós não podemos acolher só as crianças, né, que não têm o diagnóstico. Quem tem também tem que ser acolhida, porém acolhida de uma forma diferente. Então, nós temos que nos capacitar, né, começando com os pastores, todos nós, os pais, a família, os obreiros da igreja em geral, as professoras do departamento infantil, todos precisam de uma capacitação para estar acolhendo, né, as famílias, acolhendo as crianças. E na fala de vocês, o que que vocês veem assim, que podemos ajudar mais, tanto igreja como sociedade? Eu acho que como agora vem acabar entendendo mais, né? Mas ouvir sempre, procurar estar perto das mães e entender como cada criança funciona. Davi, ele tem um jeito, às vezes ele pode entrar em crise, tal e mete down. Então, assim, entender quais os pontos que cadeia, né? Como ele está hoje, incomoda. A Radassa, acho que seria apesar da faixa etária Uhum, diferente, mas é legal entender como que ela funciona, o que que chama a atenção dela, que a gente trabalha muito por meios assim, né, para se comunicar e entender eles. Ensinar, assim, a gente fala muito de, vou fazer uma sala para autista, vamos sim. supor assim. Hoje, o que nós, mães atípicas, a gente quer é inclusão. Uhum, Então, quando eu falo de uma questão de adaptação e inclusão, eu quero que seja ele no meio das outras crianças. uhum. Então, assim, vou fazer um trabalhinho com E fantoche. excluir, né, de certa forma, um grupinho Exato. fechado só para aquela Seria criança. constrangedor até Sim. para ele. Então, o que que seria legal? Vou fazer algum teatrinho com fantoches, alguma situação. Eu vou incluir ele junto e incluo as crianças. Uhum, Às vezes parece algo simples, mas às vezes é muito desafiador, né? uhum, Mas tem gente que às vezes não permite. Já aconteceu eu ir numa igreja e eles não aceitarem o Davi, não deixarem participar, colocarem empecilho. Hoje, graças a Deus, aqui eu sou abraçada, né? Então, assim, tem um olhar diferente, né? Ensinar as outras crianças, como vocês ensinam a palavra, é trazer de modo adaptado. Hoje tem a uhum, Bíblia adaptada para eles. Eu compro para ele. E é muito legal. uhum. Tem como se fosse uma história em quadrinho. Então, assim, é um atrativo. E o legal é que as outras crianças que não são atípicas enchem mais os olhos ainda, sabe? Fica uma coisa assim mais gostosa. Uhum. Então, uma coisa vai unindo a outra, assim. Trazer propostas diferentes. Às vezes, quem sabe, um painel sensorial. Legal. E às vezes as crianças que não são usam Perfeito, muito né. mais Sim, do que. E assim acaba, vamos supor, nós temos outras crianças aqui que são autistas também, temos né? outras. Então, assim, tem outras que não param realmente, que tem aquela necessidade de estar mexendo em alguma coisa. O painel sensorial é algo muito legal, porque se a criança está aqui na escolinha, ela vai ficar ali, ela vai estar prestando atenção no que você vai estar falando e ela vai estar ali se autorregulando. Às vezes as pessoas não entendem. O Davi, ele se autorregula no desenho. Tá falando com ele, mas ele tá desenhando, mas ele tá prestando atenção em tudo que você fala. Então, assim, cada um tem um jeitinho, mas isso é bacana. Eu vi que as profs fizeram na aula, assim, tinha bastante boneco, coisa colorida. Isso chama muito a atenção deles, muitas cores, assim. E aí é bom para as crianças, é um atrativo muito grande, né? Vai unir uma Uhum. coisa a outra, assim. Aí já fica a dica, né, para nossas profs do departamento infantil, porque nós estamos aqui adaptando a nossa sala, fazendo tudo da melhor forma, e aí já está a dica, né, de como a gente pode melhorar e acolher essas crianças. E a sua fala, Elaine, no que nós podemos Igual a melhorar. Mar falou, né? Fazer mais palestra, porque, infelizmente, hoje, né, tem muita gente que vive dentro da igreja, mas tem preconceito. Teve isso, né?
Então, trazer mais palestra para que essas pessoas possam aceitar os nossos filhos como eles são, como Deus fez, né. Então, seria bem importante também, como ela falou, interagir com as crianças. Por quê? Porque aquela criança que não tem o transtorno, né, ela cresça sem preconceito. Ela já vai estar sendo ensinada que aquilo ali é normal, é uma criança, né, que precisa ser acolhida, ela já vai crescer com aquele olhar de amor, né, por aquelas crianças que são atípicas. Então, seria importante. Que ser aceito em qualquer ambiente, Sim. tanto escola, e daí vai, né, pegando também Aham. a igreja. Posso frisar algo assim, às vezes as crianças, o Davi ele já teve crise, né, de dificuldade auditiva e tal. Claro, o porteiro é o tio, ele conhece o Davi, é um amor, então ele já conhece, já sabe como lidar, né. Mas tem outras, assim, como já vem esses sinais, a gente faz parte, obreiros, pais, se puderem Uhum. participar, prestarem bastante atenção no que a criança gosta, né. Nós temos outra criança que eu não vou citar o nome, mas ele gosta muito de carrinho. Então, às vezes, eu tenho um carrinho perto de mim, se eu vejo que ele tá muito agitado, eu dou um carrinho pra ele. Aí eu sei que ali ele vai começar a se autorregular, Sim. sabe, assim, procurar ver alguns detalhes que possa ou ajuda a mãe. Eu vejo muito que, às vezes, ela vai querer prestar atenção no culto, a radastra Sim. vai querer chamar a atenção dela. Alguma mãe ou outra, né, se coloque em posição também para ajudar, se disponibilize, dê amor, dê carinho. Tente acolher a criança com muito amor, assim, trazer, a gente diz que é criar vínculo, isso é muito, e depois que você cria vínculo, você ganhou um mundo, assim. Aí a criança não te larga mais. E outra que vai ajudar a mãe a crescer espiritualmente, Sim. a se fortalecer, não entrar numa depressão, né, isso é muito importante, de acolhida. Eu queria fazer uma pergunta, não está no nosso, mas quando, o teu filho, né, eu falo tu, vai dar uma crise, e você sabe o que é que pode ser evitado? Não sei se você está conseguindo entender a pergunta. Exemplo, para que ele você sabe, o momento que ele pode dar uma crise. Às vezes é uma situação que acontece, então você consegue identificar quando ele vai dar uma crise? Depende muito, vamos supor assim, ó, tem meltdown e shutdown. Tem uma crise que, vamos supor, quando ele era agredido na escola, ele tinha medo de uma certa profissional. Ele ficava estagnado em estátua, como se ele estivesse no mundo da lua e ele não conseguia corresponder a nada. Esse é um tipo de crise. A outra, ele chegava às vezes até se auto-machucar, assim, batia a cabeça na parede, mas para poder acontecer, ele tem que ter algum tipo de desconforto vindo acontecendo. Uma rigidez, vamos supor, ele não consegue às vezes escrever ou fazer uma leitura comprida, né, vou trazer para isso. E aí, se ele não consegue, ele vê que aquilo está cansando a mente dele, que ele não está conseguindo fazer aquele esforço, ele começa a ficar estressado, ele começa a ficar cansado, ele começa a dizer: "Eu não vou Ele tá passando do conseguir". limite dele. Exato. E tudo é muito, vamos supor assim, tudo é muito tudo para eles, tudo. É muita informação, é muito barulho, tudo é muita coisa. Às vezes um alimento que ele não come, se eu botar no prato, ele já começa a ficar retraído, ele tem dor de barriga, ele tem febre, ele já não consegue conversar com o coleguinha, ele já não gosta, sabe. E às vezes o autocontrole dele é no de daí eu boto ele a desenhar, eu levo ele pra praia, eu tiro ele daquele ambiente que eu vejo que não tá muito legal, e levo ele para outro lugar. "Vamos passear?". E às vezes a crise demora mais de uma semana para Ai, passar. que Queima em febre, e às vezes a sim. gente leva para o médico e a doutora diz: "Mãe, é emocional". Sabe. O Davi, como é adolescente, problema, ele se cobra muito em prova. Se eu não antecipar as coisas para ele, então assim, é muito importante a gente avaliar, as situações, o que que incomoda. Só que existem fatos. O Davi, ele precisa aprender a ler. Então eu preciso adaptar uma situação para que não gere uma crise nele e ele consiga passar por aquele obstáculo, para que ele consiga crescer. É um degrauzinho atrás do outro, né. Então, assim, amiguinhos, é muito difícil, às vezes os amiguinhos não aceitam ele.
né, em algumas situações. Aí eu tenho que sentar, conversar com ele, igual o amiguinho, assim, só que eu tenho que conversar antes, como se fosse uma antecipação, Sim. sempre. Porque senão desencadeia mesmo. E aí as coisas Demais, pesadas. né? É. E a rotina de vocês, a gente vê que é uma rotina diferenciada. A Ilane, por exemplo, vai quantas vezes para o hospital com a Radassa, Ilane? Vez por semana. Em vezes, no início era mais vezes, 2, 3 vezes, dependendo do que ela sentir, febre, essas coisas. Mas agora é uma vez por semana. Às vezes acontece um imprevisto que é no hospital, Sim. né? E no Essa caso rotina. dela, por exemplo, qualquer caso de febre é Sim, hospital, não pode esperar em não pode casa. esperar em casa porque pode ter imunidade baixa, pode ter, tem que tomar antibiótico, iniciar antibiótico. Uhum. Então, é uma coisa assim silenciosa. Qualquer descuido, Sim. Então, e dizendo aqui sobre a rotina de vocês, né? Como que vocês adequam tudo isso? E como vocês cuidam de si? Tem um tempinho para vocês, dentro dessa rotina, de cuidar de uma criança, né? Que é realmente totalmente dependente. E essa semana, né? Aí eu vou citar aqui, eu ouvi uma meditação, né? E a pessoa que estava também fazendo um podcast, uma profissional, ela perguntou assim, e eu vou fazer essa pergunta para vocês também, né, trazendo para nós o cuidado próprio, que a gente também precisa de um tempinho de cuidado, né? A pergunta foi a seguinte: vocês morreriam por seus filhos, não é verdade? Se fosse necessário, vocês entregariam a sua vida e morreriam por eles. E vocês viveriam por eles? Agora, esse viver é cuidar de vocês, ter, né, se manter saudável, se manter em pé, bem. Então, para isso, né, trazer aqui a questão do cuidado. Como que vocês colocam ali? Eu preciso de um cuidado, eu preciso de um cuidado, eu preciso de uma noite de sono inteira, muitas vezes não consegue, né? É claro que, como a gente falou lá desde o início, o Senhor, ele capacita em toda situação. Se for necessário ficarem 10 noites sem dormir, de alguma forma vocês vão ser capacitadas para isso. Mas vai ter um tempo que vocês vão ter que olhar e falar: peraí, eu vou ter que cuidar um pouquinho de mim, olhar para mim, porque o meu filho precisa de mim. E eu esteja bem para cuidar dele, né? Para que eu não adoeça, para eu cuidar dele. E agora, pegou, né? Eu ainda estou aprendendo. Porque é Não tem difícil, né? é uma rotina, assim, o Davi ele acorda tal horário, aí ele tem que comer certas coisas, aí tem se ele já não acorda bem, eu já fico preocupada, e aí eu não consigo trabalhar direito, aí eu não trabalho, eu fico em casa para esperar o celular tocar e tu ir. Aí é coisas assim, quando é para um momento meu que eu estou aprendendo: Uhum. "Amor, fica um pouquinho com ele". Aí ele diz assim: "Mas ele já tá grande", É ocupar a rede de apoio. Falei, eu disse: "Por vamos favor, aqui. olha ele que eu quero fazer minha unha". Sim. Às vezes ele quer ir comigo, eu vou com a mãe na pedicure, eu disse: "Tá bom". E aí só que são situações assim, às vezes a gente que é mulher, ainda mais que tem marido, a gente tem que cuidar, né. Uhum. E e a gente sabe como é o trabalhar de Deus, né, a gente tem que estar sempre bem cuidada, Sim. né. Primeiro que o filho também nota, pelo menos o meu que já tá Ah, mais ele diz: "Mãe, a senhora passou perfume? A senhora botou a roupa nova? Vai Isaac é aonde?" assim, quando eu nem não dá tempo de só lavo o cabelo e não passo nada, uma chapinha, uma escova. Mãe, que cabelo foi esse? E aí O marido não é, fala nada, mas ele não, fala. e ele percebe. Percebe. E aí, o Davi, ele percebe muitas coisas, assim, aí ele diz: "Mãe, a senhora passou um reboco na cara". Eu digo: Às vezes a mãe passa para dar uma disfarçada, porque tem noites que a gente não dorme, Uhum. aí é comida, eu faço faculdade, aí tu trabalha, aí tem as coisas da escola que a gente tem que se virar nos 30 para adaptar pra, né, e aí tem o professor que conversou: "Ó, faltou tal trabalho", e as tu quando tu vê, tu já não tem mais tempo para ti, né. E aí eu tô me policiando, assim, eu tiro algumas coisas assim: "Amor, vou lá fazer minha unha", tu olha, aí ele: "Vai tranquila". E ele é tão Porque calmo, assim, tão: "Vai em paz amor, fica tranquila". E eu não, eu já sabe, ela coração não fica assim. consegue deixar. É igual mãe de recém-nascido, né? Não É, consegue largar, não consegue Fica dormir. apreensiva, né? Ai, o pai, não, dorme aí que eu vou cuidar. Quem disse que dorme? Já mas o Davi levanta ele é logo. bem dependente, sabe, Sim, a gente ensina ele já bastante aprendeu a por ser causa do meu marido, independente. porque se dependesse de mim eu já não ia conseguir tanto. Aí ele diz: "Amor, deixa ele ir no Bambam". Antes eu não conseguia deixar.
eu tinha muito medo. Será que ele vai lembrar de olhar para um lado e para o outro? Será que as pessoas vão tratar ele como? Será que ele vai conseguir receber o troco? Ele tem um cartão, ele sabe lá, mas às vezes, vamos supor assim, filho, compra tal café, eu tenho que mostrar a foto, ele vai ter que comprar Uhum. aquele ali, se não tiver, ele não traz nenhum outro. Sim, não É tem aquele a segunda opção. específico, não. Às vezes ele vem com coisa errada. Então, É, tu tem que deixar bem especificado, tal. Fica com aquele medo de você soltar, porque como tem, né, uma dificuldade às vezes um pouquinho maior, mas eles não deixam de ser tão inteligentes assim, eles é, são bem espertos. Sim. E aí a gente fica com aquele medo, né? Aí meu marido me ensinou assim: "Não, amor, deixa ele ir". ele precisa Aí, ser ele independente. tem Aham. que ter essa. Que isso faz bem para eles, né, eles Exato, é precisam isso que é ter importante essa para eles. ideia: "Poxa, eu É, consigo fazer E se sozinho". sentir importante, né? É. exato. Eles se sentem muito, assim, especiais, assim, por conseguir alguma coisa, né. Isso é bom. E você, Elane, como que lida com essa rotina? Cuidar um pouquinho de você? Eu sempre tive o privilégio, né, de estar em casa cuidando da Uhum. Radassa. Só quando ela era bem bebezinha, que eu tive que trabalhar fora, mas foi só 7 meses, mas depois disso não quis mais. Deixei esse trabalho para o meu esposo, porque é dever Sim. do marido, né, e eu estava tomando isso para mim, então eu estava ficando cansada emocionalmente, Uhum. né, então chegou a certo ponto, tá errado, não tenho que ser só eu, só eu, só eu, né, então Assumir o seu papel sim, e hoje e a é prioridade é cuidar da Radassa. sim, hoje é Não que diferente. futuramente não possa, né, Sim, trabalhar, mas a prioridade eu hoje é ficar em vivia casa. muito, muito, dentro de casa por conta dela, com medo de sair, ele não dá conta de olhar, de reparar, né. Hoje não, hoje eu saio, eu tô indo para a igreja, fica com ela, tchau, já fui. Então hoje eu sou mais alegre, antes eu Sim. não era tão alegre E por também, querendo ou não, essa do peso. rotina, por mais que seja pesado, seja diferente, Sim, mas já é uma rotina, né, que vocês já se adequaram a isso, não é algo novo, você já tem experiência como lidar com a situação, aí vai se tornando mais É, leve, né, exato. com o tempo. E a gente está se encaminhando para o final, meninas, Débora já passou rápido. Eu sei que você queria É, falar muito mais, eu sou a menos que que fala. essa aqui também tem uma rotina maravilhosa, meu Deus, Sim. trabalha fora, cuida das crianças, e departamento infantil, e departamento das mulheres, fora tantas coisas, né. Eu acho ela tem né, uma característica muito linda que é: você mandou mensagem: "Débora, pode?". "Posso, tô indo aí". Aham. Segundos ela tá, né, tá sempre de prontidão a mim, né. Quero deixar aqui uma palavra de Amém, louvor a você, amém, uma mãe incrível, os filhos são maravilhosos. amém. A gente tenta, né? Com a ajuda de Deus, a gente tenta. Aham. E aí eu vou perguntar para a Kate, vou te deixar para fazer ali dar uma palavra, né, aí você olha para a câmera lá, para aquelas mulheres que estão te ouvindo e precisam uma palavra de fé, uma palavra de fortalecimento, você vai falar com elas, e vai encerrar também com uma oração, uma de vocês 2, né, no final, orar. E Kate, conta para nós algo bem engraçado agora, para a gente rir um pouco dessa situação toda. Ai, eu não sei se é Que engraçado, né, aham, mas o Davi, ele tem muito de soltar coisas, assim, sem querer, aham. né. Às vezes, quando eu ia visitar alguém, às vezes ele tem TDAH, ele não para. Ele saiu pulando na casa das pessoas no sofá, as irmãs olhavam assim, sabe, parecia aquelas pipoquinhas voando, e as irmãs assim: "Meu Deus, irmã, o que que ele comeu hoje?". E Que aí, energia para uma criança, meu Deus, e como, né, não né. parava assim quando ele era hoje ele é mais tranquilo, mas às vezes ele solta umas coisas assim, tem um moço lá no restaurante, o nome dele é Alex, então ele já chega falando: "Alexia, um Hã, suco. Alexa, uma Fanta". hã. Então, ele sai com umas coisas assim que a gente não sabe de onde é que ele tira, sabe. Então ele tem muito disso, assim, e a gente é muito feliz, Aham. tá. A gente tem um diagnóstico, tem situações, mas a gente E ele é uma criança feliz é, também. é uma benção. É uma Glória a Deus. Tem mais algum caso? tem Você um falou que tinha monte. tantos. Fugiu Mas agora. nada foge, né, a memória. E você, Elaine? Nos conta aí algum momento engraçado que você teve com a pequena Radassa. Eu acredito que vários, né, porque ela é tão queridinha, né. Tem hora teve uns dia desse que eu estava brincando com ela, ela não queria abraço, porque ela estava com acho que não sei Um se ela estava catéter? isso, ela disse que tinha feito ia fazer ainda, né, É, tirar sangue. ia fazendo o Ah, é procedimento. Eu tirar disse: "Ainda vai fazer, você não quer um abraço?". Nos conte aí. Bom, assim,
Era a única coisa que eu não conseguia lembrar, né, mas me veio à memória Ah, aqui lembrou. durante as entrevista. Então, foi uma vez que eu fui na escola buscar ela, e eu fui conversar com a professora, em questão de segundos, eu soltei a mão dela: "Cadê a Radassa? Ixi, Cadê a Radassa?" o Todos os coração já professores: tá "Cadê a Radassa?" Saiu explodindo. um professor correndo para um lado, outro para o outro: "Cadê a Radassa?" E a Radassa na sala da frente, brincando, Uhum. e Nem todo dela. mundo desesperado atrás dela. Ela se escondeu, Cristina. E ela é pequenininha, né? Mas, meninas, então nós vamos encerrar. Foi maravilhoso estar com vocês, ouvir, né, a experiência que cada uma tem, trazendo aqui a realidade da maternidade de vocês, a realidade da vida de vocês. E eu tenho certeza que vai alcançar outras mulheres, né? Que Amém. esse é o propósito. Honrar a Amém. Deus através da nossa vida, né? Porque Amém. tudo que fazemos, a nossa vida é para a glória de Deus. Amém. E também passar isso adiante. Porque, como já foi dito e fixado aqui, né, há um propósito de Deus em todas as coisas. Então, se é propósito, nós temos que passar isso adiante. Hoje nós estamos aqui nesse podcast para passar para essas mulheres que precisam de um socorro, de uma palavra, né, de ver que não está sozinha, porque Exato. muitas vezes a pessoa pensa, eu Uhum. estou sozinha, não tem ninguém que está Só acontece passando e isso só acontece comigo, né? E entender que não, É. há muitas outras, há milhares de mães, né, nesse mesmo caminho e que são já mais que vencedoras, né? Estão no caminho, estão sendo vencedoras. Uhum. Aí deixa uma palavra, a Elaine deixa uma palavra e a Kátia encerra com uma oração. Sim. Quero dizer a todas as mães, né, não desistam dos seus filhos. Lutem por eles, sendo autista ou não, né, eles são especiais, eles são a nossa herança que o Senhor nos deu, então não desistam dos seus filhos. Eu sempre lembro da história de Rispa, a realidade dela que ela perdeu os 2 filhos, por conta de um voto, né, de um acordo que o rei Saul quebrou. Então, foi sacrificado os 2 filhos dela. E mesmo depois da morte, ela não desistiu dos seus filhos, continuou ali até que seus filhos tivessem um enterro dignos. E eu digo vocês, mães, não desistam dos seus filhos. Abracem com amor, com carinho, dedicação. Amém. Pode orar, Kátia. Senhor, muito obrigada, Sim. Pai, por estar aqui, Senhor, nesta noite. Em tudo há um propósito, Senhor, a se cumprir. Deus, esse podcast, Senhor, entre na casa de muitas pessoas, Pai. Que muitas almas venham ser alcançadas, Senhor. Deus nos capacita, nos ajuda, Senhor, a cada dia mais, Senhor, levar a Tua palavra, Pai. Transforma vidas, Senhor. Que as mães, Senhor, que estão escutando, Pai, esse podcast, Senhor, que elas venham ser transformadas. Que haja paz, Senhor, dentro da vida delas, Pai. Que elas possam ser alcançadas de uma forma, Senhor, Amém. e venham dar testemunho. Que a gente possa saber, Deus, onde está chegando, Senhor, a nossa voz. Na verdade, é Tua. É o Senhor que leva, é o Senhor que transforma, é o Senhor que capacita, é o Senhor que abre porta onde não tem. Deus, eu te agradeço por esta noite, Obrigada. pela vida de cada uma que está aqui, pelas suas famílias, Senhor, pelos seus filhos. Pai, nos guarda, Senhor, de todo mal, Senhor. Continua abençoando, Senhor, todos os outros podcasts que há de vir, Pai. Continua, Senhor, nos dirigindo, Senhor, conforme o teu querer, Pai, e a tua palavra, Senhor. Eu te agradeço, meu Deus, por tudo que tu tens feito, porque isso aqui é um propósito teu cumprindo em nossa vida, Deus. E abençoa essas almas, Senhor. Abençoa, Senhor, a todos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que essas almas venham ser alcançadas poderosamente, Senhor. Poderosamente, porque eu creio, Deus, no teu milagre. Eu creio, Senhor, na salvação de vidas. Eu creio, Senhor, que nos lares vão ser transformados e olhares vão ser abertos, Pai. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado mais uma vez, meninas. Até uma próxima. Obrigada, querida Débora. Amém. Obrigada, pastor. Obrigado, queridos, que nos acompanhou. E até o próximo episódio, então. Deus abençoe você e a sua casa.